Semana retrasada, eu comecei aqui uma série cujo título é Completamente Livres da Escravidão. Completamente livres. Você e eu somos livres. Quem é um cristão, quem se diz cristão, quem assumiu esse compromisso de declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, pela obra de Cristo, essa pessoa é livre. Só temos um problema aqui. O inimigo da nossa fé, o inimigo das nossas almas, que é o diabo, Satanás, ele não tem autoridade, não tem espaço para ir e atacar você. Se ele pudesse, ele pulava no seu pescoço para te esganar. Mas aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Então, qual é a estratégia do diabo? Uma vez que eu não posso tocar, eu vou lançar dardos inflamados. Eu não posso ir lá para esganar a pessoa, mas eu posso lançar dardos inflamados. Eu posso mandar as minhas setas inflamadas, que são pensamentos errados. Então, a pessoa é livre, mas ela continua procurando por uma liberdade que já foi concedida a ela. O diabo continua mantendo a pessoa presa numa mentalidade de escravidão. Você vai ver hoje em dia no mundo, muita gente, muitas pessoas buscando por compensações. Porque no passado, os seus antepassados lá atrás sofreram opressão, escravidão, isso e aquilo. Mas fazer isso hoje é cultivar uma mentalidade de escravidão, de escravo. Porque uma vez que você foi livre, eu não preciso de compensação nenhuma. O Senhor já me compensou de tudo em Cristo. E tudo que eu preciso para viver uma vida abençoada, eu já tenho nele. Eu não dependo da compensação que o governo ou qualquer outra entidade possa me dar. Eu dependo única e exclusivamente dele, do Senhor, de Deus, de Jesus. E essa é uma posição que nós como cristãos precisamos entender. É uma troca de mentalidade. Eu jogo fora, eu lanço no lixo a mentalidade de escravidão e não permito de forma alguma, porque o diabo, a ferramenta que o diabo mais usa para trazer uma mentalidade de escravidão para dentro da igreja é a própria religiosidade. A religiosidade, ela escraviza, ela não liberta. Da mesma forma que a lei não libertava. A lei não libertava ninguém, pelo contrário, aprisionava a pessoa dentro de um sistema pesado, difícil, complexo, de 613 mandamentos que precisavam ser obedecidos rigorosamente, diariamente, todos eles, falhando em um, falhou em todos. Então a lei ela nunca libertou, pelo contrário, ela aprisionava a pessoa. Nós somos livres. E isso é um conceito que nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos entender. Nós somos o povo da nova aliança e por isso somos livres. O mundo está cada vez mais louco, cada vez mais doente, cada vez mais mentalmente, emocionalmente, espiritualmente doente. Eu não sei se você sabe disso, mas o que está na moda agora é possuir um bebê reborn. Tenho nada contra. Tenho nada contra. A primeira pessoa que eu vi fazendo bebê reborn, manufaturando, era uma menina aqui da igreja, a Thalita, que hoje mora no Canadá. Foi a primeira vez que eu vi. Ela é uma artista, a menina é uma artista fantástica, e ela fazia esses bebês. Para mim foi uma pioneira, eu nunca tinha visto aquilo antes. E quando ela me mostrou as fotos, eu não sei se para a Denise ela mostrou o bebê. A gente só viu fotos, né? Mas quando eu vi as fotos, eu achei aquilo uma coisa linda, mas ao mesmo tempo assustadora. Porque é um boneco que com uma aparência muito, muito, muito humana, mas sem vida. Mas o mundo está tão maluco, tão doido, tão doente, que hoje tem pessoas entrando nas emergências do SUS com um bebê reborn, dizendo que está com febre. Que precisa de atendimento urgente. A mãe filmando, dizendo, eu estou desesperada, que está demorando o atendimento do bebê reborn. Agora, você imagina a cara do médico, quando a mãe chega e apresenta o boneco que está com febre. Você imagina a cara do médico. O que o médico faz? Trata do bebê ou da mãe?
Você sabe que tem um prefeito de uma cidade de Santa Catarina que deu uma ordem. Se alguma pessoa chegar na emergência, fizer ficha para atender bebê reborn, a pessoa vai ser internada compulsoriamente. Por quê? Porque está demonstrando que ela está completamente desequilibrada. O mundo está completamente doido. Mas em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres, nós somos povo da nova aliança. No Antigo Testamento nós tínhamos tipos e sombras. Na nova aliança, no Novo Testamento, nós temos a concretização. Você vai olhar no Antigo Testamento, por exemplo, e você vai ver a Arca de Noé. A Arca de Noé era um barco real, que foi construído por Noé e pelos seus filhos, de madeira, calafetado, com betume e tal. Uma arca real, um barco real. Porém, essa arca apontava para uma realidade maior do que aquilo que se via. Aquilo que se via, embora fosse real e concreto, pudesse ser palpado, visto e palpado, aquilo apontava para uma realidade espiritual maior. E fala de Jesus. A Arca de Noé se cumpriu em Jesus. A arca se cumpriu em Jesus. Jesus é, por assim dizer, o veículo que nos leva para a salvação da morte, que nos salva da morte e nos leva para um novo reino, onde toda a maldição é revertida. Quando você embarca em Cristo, assim como quem embarcasse na Arca de Noé estava salvo da destruição que estava vindo sobre o mundo, quem embarca em Cristo está salvo da destruição desse mundo. Essa é uma das razões pelas quais eu afirmo para você que nós, como cristãos em Cristo, não passaremos pela grande tribulação. Da mesma forma que a arca estava acima da tribulação, a tribulação estava abaixo da arca, nós estaremos em Cristo, como já estamos em Cristo, e a tribulação estará abaixo, aqui na terra, enquanto nós estaremos celebrando com Cristo as bodas do Cordeiro. Então, essa arca, ela se cumpre em Jesus. A maldição na arca, ela foi revertida. A maldição em Cristo foi revertida. Gênesis, no capítulo 6, os versículos 15 e 16, falam para nós sobre as medidas da arca. E é interessante você ver que algumas versões modernas, como na linguagem de hoje e outras, colocam essas dimensões em metros. Mas é interessante você ver essas dimensões no modelo original, em côvados. Porque ela diz que, Gênesis 6, 15 e 16, diz que a arca tinha 30 côvados de altura, 50 côvados de largura e 300 côvados de comprimento. E além disso, no versículo 16, diz que ela tinha 3 andares. Tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso significa algo em Cristo. Por exemplo, ela tinha 30 côvados de altura. 30 é um número que biblicamente aponta para o sangue de Jesus. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Além de prata ser o metal que simboliza a redenção, 30 é um número que aponta para o sangue de Jesus. Quando Judas tentou devolver as moedas para os sacerdotes do templo, eles disseram, não, essas moedas são moedas, é o preço de sangue. Sangue de quem? 10 passaram na prova, o resto está todo mundo reprovado. 30 moedas que representavam o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. 50 côvados de largura. 50 é um número que aponta para o Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. 300 é um número composto. É 3 e 100. 3 vezes 100. 3 é o número da ressurreição. Jesus ressuscitou no 3º dia. 100 é um número bíblico que aponta para completude. Algo que está completo, que está pleno. 3 vezes 100, 300. 300 é um número que fala de vitória plena, consumação plena das promessas de Deus. É o brado de Jesus na cruz do Calvário. Está consumado, está resolvido, está plenamente resolvido, está plenamente pronto, feito, realizado. E a arca tinha 3 andares. Por um acaso, ou não por um acaso, o tabernáculo tinha 3 compartimentos.
átrio, santo lugar, santo dos santos. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Gênesis 6,14 diz para nós, Deus dando instruções para Noé, eu ia falar para o Bené, olha só, dando instruções para Noé, diz que a arca tinha que ser calafetada, ou seja, selada por dentro e por fora, com betume. E essa palavra betume, no hebraico, é kofer. Kofer é uma palavra sinônima de kafar. Kafar e kofer pode ser traduzido como betume. Kofer é apenas uma letra que faz a diferença. Então, kafar, quando se torna kofer, se torna betume. Mas kofer vem de kafar, que significa expiação, perdão pleno de todos os pecados. E é a palavra que dá origem ao nome da tampa da Arca da Aliança. Kaporet vem de kafar, que significa assento de misericórdia, ou o lugar de perdão pleno, de aceitação plena de Deus por nós. A arca tinha somente uma porta, e Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta. A arca então apontava para Jesus. A arca de Noé flutuou nas águas do dilúvio acima da terra. A terra estava debaixo de maldição por causa de Adão. Adão, por tua causa a terra fica amaldiçoada. E agora é no suor do teu rosto que você vai extrair dela o teu sustento. Então a terra, não Adão, a terra estava debaixo de maldição. As águas do dilúvio sobem, cobrem a terra. E essa arca, depois de todo aquele tempo de chuva e enchente, a arca pousa sobre o monte Ararat. O nome Ararat significa a maldição foi revertida. E essa arca pousa sobre o monte Ararat no dia 17 do mês 7. Isso está lá em Gênesis 8,4. No dia 17 do mês 7, a arca pousou sobre o monte Ararat. O dia 17 do mês 7 é o dia exato da ressurreição de Jesus, séculos depois. Porque Jesus, ele é aquele que nos liberta da maldição. Nós somos livres, porque a arca apontava para essa libertação, mas Jesus nos concretizou isso através da obra da cruz do Calvário. E nós podemos dizer: eu sou livre. Aleluia! E não é coincidência que 8 pessoas saíram vivas de dentro da arca. 8 é um número que simboliza um novo começo, uma nova etapa. E é exatamente o número que fala do novo nascimento, da nova criação. Eu queria ir com você lá em Romanos capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 18, depois eu vou pular para o 22 até o 25. E depois a gente vai ver o versículo 1 do capítulo 5. Olha só essa sequência de versículos aqui. Abraão, esperando contra a esperança. Essa esperança que diz: tomara, vamos ver. 50% de chance de dar certo. Ou 80% de chance de dar certo. Esperando contra esse tipo de esperança, ele creu. Peraí, volta aí. Aí, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. Versículo 19, melhor, 22. Assim também isso foi atribuído a Abraão, o fato dele ter crido, para a justiça, para a justificação. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou de entre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Justificados, pois, uma vez que fomos justificados, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Eu fui justificado, você foi justificado. Então, mediante agora a fé,
nós podemos afirmar: temos paz com Deus. Pela fé eu posso dizer: eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Por quê? Porque eu creio, eu entendo, eu sei. A palavra me diz: eu e você, nós fomos justificados. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu fui justificado. Eu me tornei justiça de Deus. Então eu tenho paz com Deus. Você está entendendo que Deus não está irado com você? Deus não está chateado contigo. Deus não está esperando uma oportunidade qualquer para te punir. Ele está em paz com você. E por causa disso nós estamos em paz com Ele. Amém? Volta lá ao versículo. Ou já acabou? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Não teremos algum dia. Não teremos. Nós já temos. Nós estamos em paz com Deus. Amém, gente? Aleluia. Nós já estamos bem na fita. Nós não vamos ficar algum dia. Nós já somos vistos por Deus como filhos amados. Então veja bem, nós não fomos feitos justos. Não fomos justificados por nossas obras. Nós fomos justificados pela obra que Jesus fez a nosso favor. Tem nada a ver com a minha bondade, tem nada a ver com a minha caridade, não tem nada a ver com a minha santidade, tem a ver com Ele, com aquilo que Ele fez. O que nós recebemos de Jesus chama-se graça, favor imerecido. Nós somos incluídos na família de Deus, não por nossas obras. Na lei havia um conjunto de regras que precisavam ser seguidas, mas seguir todas elas não dava a ninguém o poder de se ver livre da escravidão do pecado. O sujeito seguia todos os mandamentos, procurava obedecê-los rigorosamente, todas as tradições, mas ele continuava escravizado ao pecado. Havia nele uma natureza, a natureza pecaminosa. Ninguém no Antigo Testamento era nova criatura. Nem mesmo Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, era uma nova criatura. Ele tinha ainda uma natureza pecaminosa, herdada de Adão. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não é o meu caso, não é o seu caso. Nós somos muito mais do que homens e mulheres segundo o coração de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo. Por isso, nós somos livres. Nós somos livres. Isso tem implicações espirituais, mas tem implicações emocionais, a nível da alma, do pensamento, e tem implicações na área do físico. Nós somos livres. A libertação que Jesus proporcionou para nós, ela começa no espírito, mas ela transborda para a alma e ela alcança o corpo. Por isso, nós podemos, pela fé, afirmar: desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde sobrenatural. Não faz diferença o que eu sinto, faz diferença o que eu creio. Eu não sou guiado pelo que vejo ou pelo que sinto, eu sou guiado por aquilo que eu creio. Então não importa o que minha conta bancária diga, eu sou próspero. Não importa o que o meu corpo esteja dizendo, eu sou curado. Não importa o que a minha mente esteja pensando ou crendo de forma errada, porque no meu espírito eu creio que Jesus é o Senhor dos senhores, que Ele tem pensamentos bons a meu respeito, que Ele tem pensamentos de paz a meu respeito, e que Ele pensa coisas maravilhosas para o meu futuro. Ele pensa coisas para dar a mim e a você o futuro que nós desejamos. O futuro que a gente imagina e pensa. Nenhum de nós aqui está planejando um futuro de desgraça. Nenhum de nós aqui está planejando um futuro de pobreza, de miséria, de escassez. Mas o diabo lança esses pensamentos, esses dardos inflamados, de pensamentos errados. Como será o amanhã? Como será o futuro? E agora com essa história do INSS, explodiu tudo, danou-se, e a minha aposentadoria? Meu irmão, se você começa a pensar e meditar nessas coisas, são pensamentos que o inferno está lançando para tirar a sua paz, para fazer de você uma pessoa preocupada, ansiosa, para fazer de você alguém que fica meditando não naquilo que é bom, perfeito, agradável, que é o convite que Paulo faz à igreja.
aquilo que for justo, aquilo que for de boa fama, aquilo que for interessante, bom, seja isso que ocupe o seu pensamento. Porque Paulo sabe, cara, o diabo vai tentar evitar que você fique meditando nas coisas boas, e que você fique pensando em problema, em governo, em política, e num monte de coisas, meditando nisso o dia inteiro, para causar em você instabilidade, para causar em você até mesmo incredulidade, dúvida e incredulidade. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande em saber e entender que nós não somos apáticos, nós não somos alienados, nós entendemos e vemos tudo o que está acontecendo nesse mundo, mas nós não nos firmamos nesse tipo de lama, nós nos firmamos na rocha. Nossos pés não estão firmados num terreno de areia movediça, nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. Esse mundo, com tudo que ele tem, ele passa. Aquilo que Jesus trouxe para nós permanece para sempre. A nossa libertação, ela somente ocorreu quando Jesus, como nosso substituto, ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E não poderíamos, não simplesmente porque nós não pudéssemos suportar o sofrimento que Cristo suportou, os sofrimentos da cruz, o que já seria inimaginável. Eu estava lendo uma reportagem sobre aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E estava a pessoa que fez aquele pequeno documentáriozinho, um documentário de 5 minutos, não dá nem para chamar de documentário, mas um comentário sobre o filme, sobre a produção do filme, dizendo que todo mundo em Hollywood dizia, isso vai ser um fracasso. O Mel Gibson pegou o dinheiro do bolso dele para investir na produção, porque ninguém queria produzir. Nenhum dos estúdios de Hollywood queria produzir, dizendo que isso vai ser um fracasso, é um filme de extrema violência, ninguém vai querer ver, isso aí não vai dar certo. E durante as filmagens, algumas coisas começaram a acontecer que impactaram Mel Gibson, impactaram os atores. Em especial, eu digo em especial porque são os mais conhecidos, Mel Gibson e o ator principal que fez o papel de Cristo, Jim Caviezel, que coincidentemente tem as iniciais do nome JC. E em uma das cenas, várias coisas aconteceram ali, que eles perceberam, cara, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho espiritual, sobrenatural. Não é um trabalho comum. Tem coisas acontecendo. O ambiente de filmagem é diferente. Existe um clima, existe um ambiente espiritual que todo mundo da equipe estava percebendo. E, entre outras coisas, no mesmo dia, na cena da crucificação, um raio caiu em cima do Jim Caviezel. Só Deus para explicar como é que aquele homem não morreu. No mesmo dia, alguns minutos, ou quase uma hora depois, um outro raio caiu em cima de um dos produtores do filme, no set de filmagem, que ninguém entende como é que também não morreu. E aí, na cena em que eles foram filmar a flagelação de Cristo, os atores que estavam fazendo os soldados romanos, eles eram para fazer aquelas chicotadas no ar, no vento. E o ator que está fazendo o papel de Cristo está ali fazendo o papel, está fazendo um momento de ator. Mas a primeira que ele foi dar, ele errou a distância e acertou nas costas do Jim Caviezel. Ele tem a marca disso até hoje nas costas. E quando ele sofreu aquela chibatada, ele ficou imaginando, caramba, eu levei uma e já estava ali pedindo arrego. Jesus levou desde o pescoço até o calcanhar. Só Deus sabe quantas. Nenhum de nós suportaria o que ele suportou. Mas isso ainda é o de menos. Porque se nós ocupássemos o lugar de Cristo, morrêssemos e fôssemos sepultados, na sepultura nós ficaríamos. Nenhum de nós sairia daquela sepultura. Jesus saiu daquela sepultura e ressuscitou por nós. Por nós. Aquilo que seria impossível para nós, ainda que suportássemos todo o sofrimento da flagelação, das ofensas, das agressões e a cruz, ainda assim não sairíamos da sepultura, mas Jesus fez isso por nós. Agora veja bem, Jesus não morreu simplesmente por você. Jesus morreu no seu lugar. Foi muito mais do que morrer por você. Ele te substituiu.
Ele morreu por você, ele morreu no seu lugar. Mas o que é incrível é que aos olhos de Deus, não era Jesus que estava lá, era você. Éramos você e eu, éramos nós. Quando Deus olhava para aquela imagem terrível na cruz, Ele não estava vendo Jesus, o seu Filho amado. Ele estava vendo a mim e a você. Os merecedores daquela cruz. Os merecedores daquele sofrimento. Aqueles que deveriam pagar o preço pelo pecado. Mas Ele viu a você e a mim nele. Ele foi sepultado. E você e eu fomos sepultados com Ele. Ele ressuscitou e você e eu ressuscitamos com Ele. E a ressurreição é o pilar central do cristianismo. Você vai ver que no livro de Atos diz que o apóstolo Paulo estava em Atenas. Atenas era a capital da filosofia na Grécia. Era o lugar onde os filósofos mais grandiosos se reuniam para debater, conversar, discutir. E Paulo se reuniu com os filósofos da época. E ele começou a falar sobre Jesus. E Paulo chegou com uma estratégia muito inteligente. Ele olhou dentro de um lugar onde havia vários nichos, com homenagens a vários deuses. Mas havia um que estava vazio, não tinha imagem nenhuma. E estava escrito lá, ao Deus desconhecido. E Paulo diz, eu vejo que vocês são muito religiosos, que vocês adoram muitos deuses. E eu vejo nisso algo positivo. E eu vejo aqui um nicho vazio, ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. E Paulo começa a pregar sobre a obra de Cristo. E os filósofos foram entendendo, foram compreendendo e foram abraçando, entendendo e elogiando Paulo. Até o momento em que ele disse, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aí alguns desses filósofos disseram, peraí Paulo, aí você extrapolou demais. O cara morreu, ressuscitou, não, aí não dá. E houve uma divisão, muitos aceitaram, outros rejeitaram aquela mensagem e chegaram a dizer, Paulo, volta outro dia e a gente continua essa conversa, porque esse ponto aí criou uma polêmica que não dá para um bom número de nós aqui engolir, que é essa questão dele ter ressuscitado. Mas a verdade é que no terceiro dia ele ressuscitou e a Bíblia fala de mais de 500 testemunhas que viram Jesus ressuscitado, não apenas de um ou dois, que poderia ser atribuído a ele uma alucinação, uma visão, mas não, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Há inúmeras provas, historicamente, até mesmo filósofos, historiadores e arqueólogos ateus entendem e aceitam que é fato histórico consumado, não há o que debater sobre isso. Jesus Cristo existiu e ressuscitou no terceiro dia. É aceito hoje como fato histórico entre pessoas que estão na academia e que não tem nada a ver com a igreja. E que aceitam hoje como um fato histórico consumado. E 1 Coríntios 15, 17 diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, serve para nada. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Mas Romanos 4, 25 diz que Jesus, Deus, através de Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, dos nossos pecados, e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus não ressuscitou para dar um show. Jesus não ressuscitou para dizer, está vendo? Muitos de vocês não creram, cadê os fariseus agora? Olha eu aqui, outra vez. Cadê os críticos? Cadê aqueles que me torturaram? Cadê aqueles que disseram que eu era um falso profeta? Onde é que está esse pessoal? Porque olha aqui, eu aqui, ó. Não, Jesus não ressuscitou para dar um show. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Por nossa causa. Por causa de mim e de você. Nos representando no nosso lugar. Ele nos justificou. Aleluia. Isso trouxe sobre nós uma libertação que ninguém jamais experimentou antes na história. Ninguém jamais experimentou essa libertação antes na história do mundo, nem depois. Nem depois, nem antes, nem depois. Mas a gente precisa de cultivar uma nova mentalidade, a mentalidade do livre. Quero que você entenda o seguinte. Josué e Caleb e toda aquela geração que saiu do Egito, eles eram escravos no Egito. E antes deles, os seus pais, avós, bisavós e todos os seus parentes, por 400 anos,
todos foram escravos. Agora essa geração, a geração de Josué e Calebe, sai do Egito e os representantes de cada tribo, um de cada tribo, aquilo que a Bíblia chama de príncipe, um príncipe de cada tribo, foi escalado para ir, depois de alguns dias cruzando o deserto, chegam na beira do Jordão e 12 homens, cada um representando a sua tribo de Levi, de Ruben, Gad, Dan, Judá, cada uma das tribos, 12 homens são convocados por Moisés para ir à terra de Canaã espionar. E depois de 40 dias, eles voltaram, dizendo, olha, a terra realmente mana leite e mel. 10 desses homens influenciaram o povo, ou seja, a maioria daquele grupo influenciou o povo com a seguinte frase: nós não poderemos entrar. A terra é cheia de gigantes, eles nos viam como gafanhotos e nós não poderemos entrar. 2 camaradas, 2 desses representantes, disseram, eia, pode parar com essa conversa aí. Deus já nos entregou esse lugar. Nós podemos entrar e vamos devorar esses inimigos como se eles fossem pão. Qual é a situação? No Antigo Testamento nós temos o tipo, nós temos as sombras. Na Nova Aliança nós temos a realização. Então não é de espantar que hoje, ainda hoje, a maioria das pessoas no corpo de Cristo continuem cultivando esta mentalidade desses 10 homens. A maioria hoje ainda cultiva uma mentalidade de escravo. E apenas uma pequena minoria consegue escapar dessa correnteza. É como se fosse siri na lata. Eu já vi alguém citando esse negócio. Você pega um monte de siri, bota dentro de um latão. Os siris ficam querendo sair da lata. E daqui a pouco eles começam um a escalar em cima do outro. Mas quando o siri que chega lá em cima, ele vai sair, os que estão embaixo puxam ele de volta. E a maioria das igrejas vive como siri na lata. A pessoa começa a ouvir a mensagem da graça e da fé, ela começa a escalar para sair, mas alguém lá de baixo puxa de volta para dentro do buraco. Por quê? Porque a mentalidade de escravidão, ela é terrível. E ela faz com que a pessoa sempre retroceda com medo de avançar para a liberdade. Por quê? Porque liberdade implica em amadurecimento, responsabilidade. As pessoas não entendem isso e por isso elas dizem, não, a pregação da graça, essa hipergraça é licença para pecar. O que ela está dizendo? Eu preciso de alguém que me deixe batatas nas costas, que me apresente regras e mandamentos para que eu então não peque. Mas a lei tinha regras e mandamentos e não evitava que ninguém pecasse. Por quê? Porque era uma questão de natureza, não uma questão de regras. Por isso a natureza pecaminosa não conseguia cumprir os mandamentos da lei, mas agora com uma nova natureza, nós cumprimos toda a lei com um só mandamento: amar. Quem ama, cumpre a lei. Mas amor exige responsabilidade e maturidade. Exige maturidade. E quem tem mentalidade de escravo fica sempre preso e atolado na imaturidade. Quantos de vocês aqui, que eu estou vendo aqui, a maioria aqui, é adulto, maior de 18 anos, vacinado, carteira de motorista, responsabilidades, trabalha e etc. Mas quantos de vocês aqui gostariam e prefeririam, ao invés de passar um domingo no almoço na casa da sogra, tendo que fazer o seu prato, tendo que pegar a comida e botar na boca, você está numa rede ao sol do Caribe, com a sua esposa ou o seu marido, com um cacho de uvas acima da sua cabeça, botando a uvinha na sua boquinha, você de chapelão, deitado na rede. Pois é, ficar na imaturidade é ficar deitado na rede com alguém com um cacho de uva, botando a uvinha na sua boca. Mas quando você cresce e amadurece, você tem que pegar o cacho de uva, você tem que pegar a uva, botar na boca, mastigar e cuspir fora o caroço.
Então, liberdade implica em maturidade. Por isso, o convite bíblico não é fique vigiando alguém para que essa pessoa não peque, ou vigie a si mesmo. Não, cresça e amadureça em Cristo e você será forte contra o pecado, contra a tentação. Romanos 6, no versículo 4, nos diz assim: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, foi crucificada com Ele, para que a natureza, para que o corpo do pecado, a fonte do pecado, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu sou livre, eu não sou mais escravo do pecado. Aleluia! Será que você pode, juntamente com essa pessoa que está perto de você, profetizar para você mesmo e para ela: nós temos uma nova natureza? Se você está em Cristo, você tem uma nova natureza. Essa nova natureza te convida para um crescimento, para um amadurecimento. Versículo 7 diz assim: porque quem já morreu está justificado do pecado. Nós já morremos em Cristo, ressuscitamos como nova criatura. Já expliquei isso aqui algumas vezes, mas não custa mostrar de novo, de uma forma assim, para ilustrar a coisa. Jorge, vem cá, Mauricinho. Aliás, Mauricinho pregou na semana passada, no domingo passado, foi uma bênção. Eu voltei para casa de Niterói, fui para Niterói, voltei de Niterói ouvindo que ele estava pregando. Falei: deixa eu ver se ele falou alguma heresia. Aí fui escutando. Não, sobe aqui em cima, vem cá. Olha só. O que Deus fez conosco? Você nasceu. Ninguém aqui é bebê reborn, não, né? Todo mundo aqui nasceu. Você nasceu. Sem você querer, sem você saber, não importa se você nasceu numa família evangélica, católica, uma família super religiosa, não importa. Ou se você nasceu numa família de ateus, e você cresceu como um ateu, não importa. No momento em que você nasceu, sem querer, sem saber, você já nasceu casado com a lei. Está aqui o Mr. Lei. Coitado do Jorge, botei. Você já nasceu casado com o Mr. Lei. Não é uma escolha. Não foi uma escolha que você fez. Isso é simplesmente o andar da carruagem. São as coisas da vida. Você já nasceu religioso ou não religioso, crente ou não crente, ateu ou não ateu, não importa, você já nasceu casado com o Mr. Lei. No momento em que você toma consciência do que a palavra de Deus diz, você começa a entender que por causa da obra de Jesus, você agora se tornou corpo de Cristo, noiva de Cristo. No conceito bíblico, o contrato de noivado já era praticamente, diante da lei, já era legalmente um contrato de casamento. Durante o período de noivado, a única coisa que ainda não acontecia entre os noivos era a relação física. Nem mesmo o beijo. Era um acordo feito por famílias, e esse acordo não dependia da vontade dos noivos. Naquele tempo era assim. O sujeito às vezes já fazia esse contrato com um amigo, um vizinho, alguém que ele teve um filho, o outro teve uma filha, eles já faziam um contrato. Cara, meu filho quando crescer vai casar com a sua filha. Mas negócio de paixão, amor, não tinha nada disso. Não existia isso, era um contrato feito. Então o contrato de noivado já era visto como um casamento. A concretização do casamento vinha no dia da festa do casamento, quando os noivos se relacionavam fisicamente. Aí estava sacramentado. Então a pessoa já nasce casada com o Mr. Lei. Aí o que Deus fez? Está aqui, Jesus, a graça.
agora você precisa largar o Mr. Lei para casar com o Mr. Graça. Mas não pode. Por quê? Porque se você abandonar esse aqui para casar com outro, isso se chama adultério. Abandonou o marido para casar com outro, para se juntar com outro, está em adultério. Então o que Deus fez? Em Cristo, Ele pegou a noiva e matou a noiva. Não dá para matar o Mr. Lei. O Mr. Lei está aí, para sempre. Não dá para matar o Mr. Lei. Então o que Deus fez? Matou a noiva. Mas em Cristo, essa noiva ressuscitou, agora com uma nova natureza. E o processo que a Bíblia fala de sermos transformados em nova natureza, no grego é metamorfô, e metamorfô é a palavra metamorfose, e o melhor exemplo que a gente conhece de metamorfose é o exemplo da transformação da lagarta em uma borboleta. E é um processo que os biólogos não conseguem entender 100% ainda hoje, porque é um mistério gigantesco. A lagarta vem andando e de repente há um comando no DNA dela que diz que ela deve parar e começar a produzir um casulo de seda. E ela se enrosca toda dentro daquele casulo e literalmente ela morre, o seu corpo se deteriora e ali dentro ela se liquefaz, vira uma sopa. Todos os elementos proteicos se desfazem, as proteínas se desagregam em aminoácidos, DNA vai embora, RNA vai embora, proteínas todas viram uma sopa de letrinhas. E de repente, daquela sopa, ninguém sabe como, essas proteínas começam a se reorganizar e formar um novo DNA, novo RNA, novas proteínas que vão se juntando, e quando tudo se junta, aquele líquido vira agora uma borboleta. Mas se você tomar o cuidado de pegar aquela lagarta antes do processo de morte no casulo e tirar dela alguma coisa para fazer um teste de DNA e agora pegar a borboleta que ela se transformou e tirar o DNA para testar e comparar o DNA da lagarta com o da borboleta, um não tem nada a ver com o outro. São dois DNAs completamente diferentes, ou seja, é como se uma criatura tivesse se transformado em outra completamente diferente. Esse é o processo que nós sofremos na morte e ressurreição com Cristo. Nós tínhamos um DNA, amém. Nós tínhamos um DNA, o DNA da velha criatura, quando estávamos casados com o Mr. Lei. Mas agora nós morremos em Cristo e com Ele nós ressuscitamos. E agora com um DNA completamente diferente, essa noiva se casa com o Mr. Graça e não tem adultério. Por quê? Porque é uma outra criatura, é uma nova criatura. Agora, se essa noiva que casou com o Mr. Graça, ela volta para o Mr. Lei, isso também tem nome. Chama-se... só o pastor Luciano e o pastor Jorge. Não estão sabendo, se chama adultério. Caiu da graça. Obrigado, gente. Se chama adultério. E o problema é exatamente que há 10-2. Quando você vai no Antigo Testamento, 10-2. 10 dizendo, não dá, não podemos, não conseguimos, não seremos. E 2 apenas dizendo, dá, nós podemos entrar e tomar posse, é nosso, já foi conquistado. 10 com mentalidades de escravos, não conseguimos. 2 com mentalidades de vencedores, nós podemos entrar porque Deus já nos dá. Nós fazemos parte dessa geração de Josué, de Caleb, não fazemos parte dos outros 10, nós temos uma mentalidade de gente livre. Meia dúzia entendeu. Peraí, não, segura. Não, segura a onda. Peraí. Nós não estamos associados com a mentalidade daqueles 10, nós estamos associados com a mentalidade desses 2 que disseram, nós podemos entrar, tomar posse, porque é nosso, nós somos livres. Irmão, você tomar posse da sua herança em Cristo não tem nada a ver com as suas capacidades. A pessoa pensa assim, se eu jejuar muito, eu consigo a cura. Se eu mantiver uma santidade perfeita, eu consigo a prosperidade. Se eu orar até os miolos estourarem, aí Deus vai me abençoar. Não tem nada a ver com as suas obras, tem a ver com a obra dele. Tem a ver com uma mudança de mentalidade. Enquanto eu não mudar minha mentalidade de escravo para livre, o diabo sempre terá aonde enganchar.
as suas mentiras. Ele vai sempre ter onde ancorar as suas mentiras. Você não consegue, você não é ninguém, você não pode, não vai dar certo. E você começa a imaginar, se você já morreu em Cristo, você já foi justificado. Versículo 8 de Romanos 6 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós precisamos aprender a celebrar a ressurreição de Cristo. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender a celebrar a ressurreição. Sabe, por séculos a igreja tem colocado ênfase na morte de Jesus. Mas embora esse seja um aspecto fundamental, é óbvio, na nova aliança é fundamental. Mas a morte sem a ressurreição tornaria o cristianismo apenas mais uma entre tantas outras religiões. Faria de Jesus nada mais do que um idealista, um fundador de uma outra religião ou de um ramo do judaísmo. A forma como a maioria das igrejas celebra a Santa Ceia é uma prova da ênfase que as pessoas colocam sobre a morte. Elas pensam sobre a morte, falam sobre a morte e se esquecem que a ceia também aponta para a ressurreição. Veja bem e entenda isso. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Mas é o poder da ressurreição que nos mantém nesse relacionamento. Sabe, a morte de Jesus matou a nossa natureza pecaminosa. Mas é o poder da ressurreição, da vida ressurreta de Cristo, que nos dá e nos deu uma nova natureza. Sabe, a morte proporcionou o perdão pleno de todos os nossos pecados. Mas é o poder da vida ressurreta que nos capacita para viver em santidade. Sabe, a morte de Jesus nos justificou. Mas é a sua vida ressurreta que nos assegura que esse é um estado permanente. Foi a morte de Jesus que desviou de nós a ira de Deus. Mas é a vida de Cristo, a vida ressurreta, que nos faz agradáveis a Ele. Antes da sua morte nós éramos pobres, miseráveis pecadores, classificados até mesmo como inimigos de Deus, mas foi a sua vida ressurreta, emergindo das profundezas e se livrando das garras da morte, que nos possibilitou a graça de sermos elevados à condição de santos e filhos amados. Mateus 27, dos versículos 15 a 17, eu vou ler para você aqui na nova linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. A única versão que eu conheço em português que coloca o primeiro nome de Barrabás é a linguagem de hoje, que diz que o primeiro nome dele era Yeshua, Jesus. Barrabás é o sobrenome desse sujeito, e Barrabás mostra alguma coisa muito séria a respeito da vida desse homem. Mostra quem ele era. O nome Barrabás, Bar, filho, Aba, pai. Ele era filho de um pai. Normalmente, as pessoas tinham um nome relacionado com o seu pai biológico. Então, Simão Bar Jonas. Não é filho de qualquer um. Simão, Pedro, Bar, filho, Jonas. Filho de Jonas. Todo mundo sabia quem era o pai de Jonas. Mas quem era o pai de Barrabás? Não, logicamente que ele tinha um pai. Nasceu, é porque ele tinha um pai. Quem era esse pai? Provavelmente ele era um filho bastardo. Provavelmente nunca conheceu o pai. E isso teve implicações sérias na vida desse homem. Que se tornou um revoltado. Que se tornou alguém completamente desajuizado. Que se tornou alguém sem referências. Que se tornou um revoltado. A falta que faz um pai, a figura masculina, na vida de uma criança, só está começando a ser entendida agora pelos psicólogos. De algum tempo para cá. Porque durante muito tempo a nossa sociedade começou a botar ênfase na questão da mulher, matriarcado, a sociedade precisa de mulheres. Não tenho dúvida que as mulheres precisam estar mais atuantes na sociedade. A gente precisa de mais mulheres na política, a gente precisa de mais mulheres em todas as áreas da sociedade. Não tenho dúvida de mais pastoras. A gente precisa disso aí. Mas é preciso entender que homem e mulher foram criados para funcionar
juntos, em equilíbrio. Não é uma questão de matriarcado ou patriarcado, é uma questão de equilíbrio entre homens e mulheres, de sabedoria e inteligência. Mas a sociedade está maluca, está doida, então não encontra equilíbrio em nada. Então esse homem, ele nasceu já com esse problema, mas o nome dele era Jesus. Aí no versículo 17 diz que então quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, o Jesus de Nazaré, que é chamado de Messias? E você sabe o final da história. As pessoas escolheram Jesus Barrabás, o Jesus filho de alguém, o Jesus filho de um pai desconhecido, o Jesus que era um revoltado, o Jesus que era alguém desequilibrado, o Jesus que se tornou um assassino, que se tornou um bandido, um terrorista. E aí, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, foi tratado como se fosse Barrabás. Aquele castigo todo era para Barrabás, não era para Jesus de Nazaré, era para o Jesus Barrabás. E Barrabás foi tratado como se fosse Jesus de Nazaré. Ele saiu livre e o Jesus de Nazaré pagou o preço que era para ele, Jesus Barrabás, pagar. Você consegue entender essa inversão que houve na história? O que Barrabás fez para ser inocentado? Absolutamente nada. E o que Jesus fez para ser condenado? Absolutamente nada. Barrabás, ele era um zelote, ele era um assassino, um terrorista, um justiceiro, tentando fazer o povo livre da opressão de Roma pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. Essa era a história de Barrabás. Barrabás era o nosso representante naquele julgamento. Mas Jesus, o Cristo, o Jesus de Nazaré, assumiu o lugar daquele outro Jesus. Assumiu o lugar daquele Jesus Barrabás, para que nós hoje possamos saber que se no passado nós estávamos identificados com o culpado, a partir daquele julgamento nós ficamos identificados com o inocente. A partir daquele momento nós fomos identificados não com o Jesus criminoso, mas com o Jesus, o Messias, o Salvador, o Criador, o Senhor de todo o universo. Barrabás entrou naquele pátio culpado, esperando a morte. Você acha que Barrabás, quando os soldados romanos foram lá, na prisão, na cela, pegar Barrabás, ele já sabia que ia sair livre? Ele provavelmente pensou: chegou a hora, vou enfrentar agora o pelotão de fuzilamento, vou enfrentar agora o pelotão de morte. Chegou o meu momento, chegou a minha hora, acabou tudo, acabou, não tem mais chance. Meus companheiros não vieram me libertar, meus companheiros não vieram tirar da prisão, não tiveram condições, e agora chegou a hora, já era. Eu não sei se Barrabás entrou naquele julgamento de cabeça erguida, pensando: mas eu sou o cara, ou se ele entrou ali humilhado de cabeça baixa, mas ele encontrou naquele pátio o inesperado, o improvável. Tudo o que ele podia imaginar não estava naquela realidade que estava acontecendo. Ele sabia: o meu destino é uma cruz, o meu destino é uma morte vergonhosa, e eu vou até morrer orgulhoso por isso, porque eu lutei, foi por Israel, pela libertação do povo, eu matei um bocado de romanos, sim, eu cometi esses erros, eu fiz e aconteci, porque eu quero ver o povo liberto da opressão de Roma. E quando ele chega ali pronto, pensando: é a hora do julgamento final, é a hora da morte, ele dá de cara com um inocente e um povo dizendo: libertem Barrabás, liberta aí o Jesus Barrabás. Nós não queremos esse Yeshua, nós queremos aquele. Você está entendendo que a maioria apelou para o errado, porque pensou de modo errado? Eu não sei quantas pessoas estavam ali que podiam dizer: não, liberte Jesus de Nazaré, ele é o inocente. Eu não sei se Pedro estava ali, eu não sei se Maria Madalena estava ali, eu não sei se os discípulos de Jesus estavam ali ou algum outro seguidor de Jesus estava ali, mas o fato é que a maioria gritou: crucifica-o, é esse aqui, liberta Barrabás.
Porque a mentalidade de escravo sempre apela para a humanidade, dizendo: é esse Barrabás que vai nos libertar. Porque ele já fez e aconteceu, ele já matou um bocado de romanos. Ele e o bando dele já fizeram um estrago aí no meio dos romanos. Então é ele que nós queremos, porque esse Jesus, ele prega amor, ele prega generosidade, ele prega bondade. Isso não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é alguém como Barrabás, que bota para quebrar, que mata, arrebenta. Esse aqui não resolve nada. Então, solte Barrabás. O homem sempre apela para a força do braço. Mas o que Jesus estava oferecendo não era a força do braço, era a força que botou em ação a existência do universo. O que ele estava oferecendo não era a libertação de um pequeno povo, era a libertação da humanidade. Poucos estavam conseguindo enxergar o que estava acontecendo ali. Você e eu somos privilegiados, porque a gente está olhando a história de trás para frente. Nós estamos olhando e sabendo: Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele conquistou a vida eterna para nós. Então o que eu preciso? Eu preciso de um shift, de uma mudança. Eu preciso de uma chave que vire para entender que em Cristo eu sou livre. E não aceitar os pensamentos do inferno, não aceitar os pensamentos que causam medo. Cuidado, o anticristo está por se manifestar, e a igreja passará por uma tribulação como nunca antes, e tal, e o veneno do mundo virá, a perseguição, você e os seus filhos serão mortos, e tal, e a pessoa começa a ficar com medo, e ela se esquece que Jesus prometeu, se esquece daquilo que Jesus prometeu. Quem está em mim, segue as minhas palavras, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A nossa mentalidade de escravo procura soluções nos homens. E todas as vezes que o ser humano procura soluções nos homens, isso é pior ainda quando é a igreja. Quando procura resposta e solução nos homens, sempre, em 100% dos casos, se decepciona. Sempre, sempre. A igreja deposita muitas vezes a sua fé e confiança num político, num empresário, em alguém que tem poder e influência, mas isso sempre vai causar em algum momento decepção. Mas quando Jesus abre uma porta, ninguém mais fecha. Quando Deus abre um caminho, não tem diabo, não tem demônio, não tem político, não tem ninguém que possa destruir esse caminho. Quando Deus decreta a tua vitória, quando Deus diz: agora é a hora, agora é o momento, agora é o Kairos, agora não é mais o Cronos, agora é o meu momento de entrar no Cronos, o tempo cronológico para interferir e mudar a sequência da vida dessa pessoa. Quando Deus toma essa decisão, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que possa impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Por isso a nossa confiança está nele. A nossa confiança não está no braço do homem, a nossa confiança está nele. Em Cristo nós fomos justificados. Barrabás entrou naquele pátio culpado, esperando pela morte. Ele sabia que merecia aquele castigo, e surpreendentemente ele saiu dali justificado, substituído por um outro que morreu a morte infame, que estava destinada para ele em função das suas obras. Nós éramos Barrabás, nosso destino era a morte eterna. Jesus tomou o lugar de Barrabás, ele tomou o nosso lugar, ele venceu a morte, não simplesmente por mim e por você, mas como se fosse você e eu. Ele fez isso, e por isso você e eu não podemos aceitar de modo algum, nunca mais, culpa e condenação, ou vitimização, inferiorização, porque isso é o que o inimigo tenta lançar na sua mente, e você não pode aceitar, porque na cruz Jesus se fez você, para que hoje você possa ser como ele é, e chamar a Deus não mais de meu Senhor, mas de meu Pai. Aleluia! Aleluia! Você pode ficar de pé. Meu irmão,
2026 é ano de eleição. Mas a nossa esperança não está em Bolsonaro, não está em Lula, nossa esperança não está na direita, nossa esperança não está na esquerda. A nossa esperança continua nele. E não importa se quem for eleito em 2026, seja de direita ou de esquerda, Deus continua no controle da nossa vida. O mundo jaz no maligno, mas nós somos membros de um outro reino. Nós somos cidadãos de um outro reino. Nós vivemos num reino dentro desse outro reino. É um reino dentro do reino. O reino das trevas, mas nós vivemos no reino da luz. Sabe, a Bíblia nos diz que o povo de Israel, quando vieram aquelas 10 pragas mandadas por Deus contra o Egito, uma delas foi trevas. Trevas intensas. Todo o Egito estava em trevas. Mas na localidade aonde o povo de Israel vivia, tinha luz. Porque aquele era um reino dentro de um outro reino. Aquele outro reino maior era poderoso, tinha armas, tinha condições econômicas e financeiras para vencer guerras, para oprimir povos e fazer escravos. Esse outro reino era formado por escravos que não tinham poder para nada. Mas não foi para o reino que tinha grana e poder que Deus abriu o mar. Não foi para esse reino poderoso que Deus conduziu para dentro de Canaã. Foi para aquele reino pequeno, menor, onde havia pessoas com uma mentalidade ainda tão pequena, tão medrosa, tão temerosa. Mas Deus os amou de tal maneira que os conduziu para dentro da terra de Canaã. E Deus nos ama profundamente e Ele quer você em Canaã, não no deserto. O deserto não é teu lugar, você é livre. Deserto é lugar para escravo, para quem tem mentalidade de escravo, para quem já foi liberto, mas ainda curte a mentalidade de escravo. Canaã é um lugar para quem é livre e tem mentalidade de livre. É difícil derrubar Jericó, difícil para cá, mas Deus já nos entregou Jericó na nossa mão. Entrar em Canaã e sair tomando terra, uma cidade após a outra, cara, é muito difícil, mas Deus já entregou tudo isso na nossa mão. Ser próspero e vitorioso numa economia como a nossa, confusa, cheia de corrupção, é muito difícil, mas Deus já entregou as riquezas desse mundo na nossa mão. Ser uma pessoa curada diante de tudo aquilo que a capacidade da medicina tem hoje, de identificar até que exista 1 ou 2 células cancerosas no seu corpo, e os tratamentos que a medicina oferece, é muito difícil tirar os olhos disso e colocar em Cristo. Mas nós somos aquele por quem Jesus sofreu, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É muito complicado olhar para esse mundo e ver a facilidade que existe hoje de desfazer um casamento e arrumar uma outra parceira, um outro parceiro. É a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você permanecer, sentar, conversar, não ter uma simples DR para ganhar razão, mas para sentar e resolver, permanecer até que a morte os separe. Mas em Cristo isso é possível. Em Cristo é possível. É complicado olhar para o mundo que influencia os nossos jovens, tentando convencê-los de que é normal experimentar todo tipo de sexo, com o mesmo sexo, com outro sexo, com animais, mas em Cristo, nós podemos viver dentro daquilo que a Bíblia estabelece como normalidade. Você não precisa se apaixonar pelo seu cachorro, fazer uma lua de mel com ele. Você não precisa de um bebê reborn. Você pode adotar uma criança se você não tem condições de ser pai ou mãe. Você pode adotar uma criança de verdade. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Não há nada que possa impedir você de chegar aonde Deus planejou que você chegasse. E esse plano foi feito não quando você aceitou Jesus. Esse plano foi feito para você, personalizado antes da fundação do mundo. Não tem nada. Não tem uma coisa. Tem uma coisa que pode impedir. Você. A maneira como você encara, como você vê. Pastor, mas eu já sofri uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas. Pois é, a Bíblia diz que você pode cair 7 vezes. 7 vezes o Senhor te põe de pé. E não são 7 contados, já caiu 5, só tem mais 2, hein? 7 é o número da perfeição.
Você pode cair com perfeição, se arrebentar todo, faliu 7 vezes. Mas o Senhor, Ele tem um plano de prosperidade para você. Então não desista, não desanime, não jogue a toalha, permaneça. Porque Deus é por você. E se Deus é por nós, aleluia. Você acredita nisso? Você crê nisso? Levante as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer. Porque em Cristo nós somos livres. Não somente do pecado, mas somos livres da opressão, das ideias, dos pensamentos, das mentiras que o diabo tenta lançar sobre a mente daqueles que estão em Cristo. Meu irmão, você que está acompanhando pela internet, você que acompanha com a gente, assistindo esse encontro também é para você. Esse culto não é só para aqueles que estão aqui presencialmente, esse encontro é para você que está ouvindo essa verdade, ouvindo essa palavra e dizendo: pastor, eu preciso disso na minha vida. É um dia talvez de mudança de mentalidade que pode virar a sua vida da água para o vinho, do avesso, por completo. Creia naquilo que você está ouvindo. Se precisar, durante a semana, esse culto vai estar disponível para você ver a gravação dele, assistir, meditar naquilo que está sendo dito. E o meu convite é: se aquilo que eu digo não tem fundamento na palavra, você tem todo o direito de pegar o que eu disser, amassar e jogar no lixo. Mas se você encontrar, como eu sempre tento fazer, trazer para você o fundamento com todas as escrituras, seja do Antigo ou do Novo Testamento, que comprovam que essa é a nossa nova realidade, então você precisa exercitar a sua fé e declarar: eu não vou mais viver com base em pensamentos errados, com pensamentos antibíblicos, porque eu sei que Deus formou planos a meu respeito antes da fundação do mundo, e são planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para dar a mim, a você, para dar a nós o futuro que nós desejamos. Aleluia. Será que você pode celebrar isso? A gente tem 735 famílias agora online acompanhando a gente. Será que você pode celebrar isso? Será que você pode celebrar Jesus? Será que você pode celebrar Jesus e agradecer a Deus pela ressurreição? Você pode dar uma salva de palmas agora à ressurreição de Cristo, à vida de Cristo que está em nós, ao amor de Jesus, ao amor de Deus que nos alcançou. Aleluia. Você pode celebrar com força, dê mesmo uma salva de palmas que é para Ele. Junte as suas palmas um brado de vitória. Junte as suas palmas um brado dizendo: aleluia, Cristo vive. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós te agradecemos pela vitória conquistada por nós e para nós na cruz do Calvário. Muito obrigado pela cura, pela prosperidade, pela vida abundante, porque o Senhor é nosso pastor, nada nos falta nem nos faltará, em nome de Jesus. Todo o povo que crê diga amém, amém, amém.